Boa noite, amigos. Graças a Deus, mais um dia atravessamos a pés enxutos que o Senhor nos permitiu. Estamos juntos novamente para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6, e assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pai, tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite para a glória do teu nome. Senhor, o que nós pedimos, abre o nosso entendimento para entendermos a tua palavra, de maneira que venhamos aplicá-la para a glória do teu nome e o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. E assim entendamos, Pai, todo o plano da Bíblia leva para Jesus Cristo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó, ele nos revela que Jesus é Jeová, Senhor. A Bíblia, sempre de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia, eles vão apontando para Jesus Cristo, mostrando sempre que Jesus é o soberano do universo e Senhor absoluto da criação terrena e celestial. Jesus é o Senhor do universo e o Senhor absoluto da criação, tanto terrena quanto celestial. Ele é esse soberano Senhor, o Jeová Senhor, e é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 17, ele nos mostra a soberania de Cristo. Então, Jesus é soberano sobre os anjos e Satanás, e seu poder é limitado. Satanás submete-se à autoridade de Cristo. Então, não há nada e em nenhum canto da face da terra, nem no céu, há alguém superior a Cristo. Nenhuma de suas criaturas, mesmo os anjos que são santos, que permaneceram em seu estado de pureza, que estão com Cristo, não são superiores a Ele. Satanás, ele é limitado no seu poder. Ele só vai até onde Deus permite, principalmente em relação aos crentes em Jesus Cristo. Jesus é soberano não só sobre os anjos e Satanás, mas também sobre a humanidade. Cristo é soberano tanto sobre Satanás, todos os anjos, bons e maus, mas como também ele é soberano, está acima também da humanidade. Os homens são inferiores a Cristo. Nós vimos isto quando ele permitiu que Satanás tocasse em Jó. A Bíblia nos mostra que os filhos e até a saúde de Jó, elas pertenciam a Cristo. Até a saúde mesmo de Jó, restaurando tudo que havia sido tirado. Bem, os filhos de Jó, tudo que Jó tinha, tudo que tinha sido tirado, até onde Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, tudo foi restaurado. Isso nos mostra como Deus, como Cristo, Ele é o soberano de tudo, como Ele inverteu tudo isto. Aquilo que Jó não entendia,
do que Jó não imaginava, do porquê tudo aquilo estava acontecendo, mas Deus sabia de tudo, e então ele tem o poder da vida, tudo pertence a ele, a riqueza, todos os bens materiais, a natureza, tudo, toda a criação terrena também pertence a ele. Jó passou pela provação. Nós temos aqui no versículo 1 e 2, quando ele diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, nenhum de seus planos jamais serão frustrados. Então, aquilo que Deus tem em mente, aquilo que Deus quer fazer, então ele faz e não tem ninguém que possa impedi-lo de fazer. Ele sempre executa seus planos. Então, Jesus é soberano não somente sobre os anjos, mas como também toda a humanidade e sobre também a morte. Cristo é soberano também sobre a morte. Vejamos o que disse Jó no capítulo 19. Olha uma coisa, como Jesus é soberano sobre a morte. Jó, nós temos aqui o capítulo 19, e o versículo 25, 27, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração. Então nós temos aqui Cristo soberano sobre a morte. Jó, ele acreditava, ele confiava nisto. Ele cria no seu Redentor, o Messias. Ele cria que esse Redentor, que é Jesus Cristo, e que por meio dele ele venceria o pecado e a morte, quando ele fosse ressuscitado pelo poder soberano de Cristo, o seu Redentor. Ele poderia imaginar que ele estava aqui nessa terra sofrendo tudo isso, mas que um dia também esse corpo dele que estava doente, e que ele iria morrer, mas ele venceria o pecado, venceria também a morte, por meio daquele que vive. Ele disse que ele chamava de seu Redentor. Esse Redentor havia ressuscitado. Esse Redentor é Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. E Jó acreditava nisso, que ele iria ressuscitá-lo. Ele disse: eu verei. Não é ninguém que vai ver por mim, mas eu mesmo o verei. Então Jó cria que o seu Redentor estava vivo. O meu Redentor vive, o versículo 25, ele cria nisto. Essa é a esperança de todo crente, de todo salvo em Cristo Jesus. Cremos nesse Jesus maravilhoso. Assim, ele poderia acreditar que venceria a morte. Então, sabendo que o seu Redentor estava vivo, esse Redentor poderia então dar-lhes vida. Esse Redentor poderia tirá-lo da sepultura, aquele corpo mortal, aquele corpo todo destruído, agora ele poderia trazê-lo de volta em um corpo novo, um corpo ressuscitado. Por isso ele queria que poderia vencer a morte. E também a sua fé em Deus como seu Redentor não foi sucumbida pelo sofrimento e a dor. Ele cria, e a fé deste homem de Deus, que nos serve de exemplo, ela não foi sucumbida pelo sofrimento e a dor que ele passou. Nos mostra uma das coisas, que o nosso sofrimento, tudo o que passamos nesta vida, não sucumbe à nossa fé, não elimina a nossa fé, não tira a nossa fé, porque nós temos uma confiança no nosso Redentor, que é Cristo, e que Ele está vivo e Ele venceu. Então, essa certeza Jó tinha, que ele fosse registrado. Ele queria que isso fosse registrado, está lá em Jó, capítulo 19, versículo 23 e 24, ele fala isso, mostrando para todos o conhecimento onde estava a sua fé. Queria que todos conhecessem a sua fé, onde ela estava, em que estava firmada a sua fé. Ele poderia dizer que nem um hino nosso cantor cristão: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Então, Jó cria que ele desfrutaria
da perfeita comunhão com o seu Redentor. Jó, ele cria, tinha certeza que ele iria desfrutar da perfeita comunhão com o seu Senhor. Então nós temos também dessa certeza que nós vamos um dia desfrutar da perfeita comunhão com Cristo, porque enquanto nós estamos nesse corpo, enquanto estamos aqui nessa terra, nós não temos uma comunhão perfeita, porque nós somos falíveis, nós passamos por adversidades na vida, como Jó também passou, e às vezes não entendemos tudo o que está acontecendo e o porquê que essas coisas acontecem conosco, sendo nós povo de Deus, sendo nós filhos de Deus. Por que isso acontece? Às vezes nós não entendemos, mas a nossa fé que está edificada em Cristo, nós devemos então crer, saber que Ele sabe, e que a promessa que Ele deu, que um dia estaremos com Ele, que Ele vem nos buscar, nos levará, e que Ele há de ressuscitar esse corpo mortal e colocar um corpo glorioso, um corpo sem pecado, para que nós possamos estar diante dEle, adorando, servindo-o em uma comunhão perfeita que jamais nós podemos imaginar nesse dia glorioso, nesse dia tão majestoso, quando estaremos diante da face dEle. Jó disse: eu verei a face do meu Redentor. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor. Essa é a mensagem registrada aqui no livro de Jó e também no Evangelho, Romanos capítulo 3, versículo 24. Ele nos mostra essa mensagem magnífica de que Cristo, Ele é o nosso Redentor. Essa mensagem que Ele nos deixa, que Ele nos fala. O Paulo escrevendo em Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos olhar aqui rapidamente para Romanos capítulo 3, versículo 24, olha só o que o apóstolo Paulo nos diz: sendo justificada gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus é o nosso Redentor. Jó, ele cria nesse Redentor e nós cremos nesse mesmo Redentor que fomos justificados por Ele. Não fomos nós que nos justificamos. A nossa justiça que temos, que nos leva à presença de Deus, que nos faz ser aceitos por Deus, não é nossa, mas é de Cristo. É a justiça de Cristo que está em nós. Portanto, essa justiça em nós nos dá essa certeza, a confiança está no amor de Cristo, no amor de Deus, que ninguém nos separará dele e que em breve o Senhor, Ele virá buscar o seu povo. Ele também ressuscitará o corpo daqueles que já partiram. E quando Ele vier, todos aqueles que partiram no Senhor terão o corpo ressuscitados. Quantos servos de Deus partiram e eles tinham essa certeza? Partiram nessa certeza: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que, como disse Paulo, eu sei que tenho crido. Então, aqueles que partiram no Senhor, partiram nessa certeza de que um dia eles iriam ver esse corpo redimido, corpo glorificado, estando na presença do Senhor, completo, porque agora eles estão incompletos. Jó estaria incompleto também, quando ele faleceu. Mas o Espírito foi a Deus. Nessa certeza, ele partiu. E nessa certeza, todos os crentes salvos em Jesus Cristo, assim eles têm. Por isso nós agradecemos a Deus pelo nosso Redentor, de Gênesis a Apocalipse, mostrando a nossa redenção em Cristo Jesus. E que esse Jesus maravilhoso, um dia ele subiu ali no Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, desafiou a morte, desafiou o pecado, desafiou a todos os seus inimigos ele venceu, para que nós tivéssemos essa confiança firme nele. Por isso nós agradecemos a Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário, para a nossa redenção, sem merecermos o teu amor. O Senhor nos amou, um amor tão perfeito, ó Deus, sem, Senhor, olhar para as nossas condições, se tínhamos ou não méritos em Ti, porque a justiça de Cristo, ela nos diz que nós não tínhamos méritos e nem temos, só por graça e misericórdia do Senhor. Por isso agradecemos por Jesus Cristo ter vencido a morte, porque nele
nós somos vencedores. Em nome de Jesus. Amém.